Paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas, um ótimo dia para você, que bom mais uma vez estarmos juntos, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Meus queridos, tenho algo da parte de Deus para trazer para a sua vida, muito maravilhosa, né? O Senhor nos entregou nessa manhã, né? Onde o salmista resume o poder do Criador, a sua grandeza, né? O seu domínio, a sua majestade. E eu tenho certeza que esse Salmo 97 vai falar poderosamente com você. Sem demoras, Salmo 97 diz assim: Reina o Senhor e alegre-se a terra, exulte as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são base do seu trono, adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e os estremece. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor sobre toda a terra. O céu anuncia a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam envergonhados todos os que adoram imagens de escultura, os que adoram e gloriam de ídolos, todos os deuses prostrem diante dele. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá exultem, por causa da sua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, é altíssimo sobre toda a terra, tu está muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor e odeiam o mal, ele protege a vida dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. A luz se difunde para o justo e a alegria dos retos no coração. Alegrem-se no Senhor, ó justos, e deem graças ao seu santo nome. Amém. Meus queridos, a palavra do Senhor aqui no Salmo 97, onde o salmista foi muito feliz em expressar a grandeza, a soberania do Criador, né? Onde aqui ele nos mostra quem é Deus e quem as outras coisas, né, que são feitas por mãos de homens, né? É interessante, né, nós sabermos como ser criados pelo Senhor. Sabemos, assim, é interessante saber que muitas pessoas adoram obras feitas por mão de homens, às vezes até por suas próprias mãos, né? Nós vamos um pouco mais adiante falar um pouquinho sobre isso. E se esquecendo do grande Criador. O grande Criador, ele não divide a sua glória com ninguém, né? Ali, a única glória, que é a Trindade, ela não é dividida, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então, a eles é a toda a honra e a toda a glória, né? Existem vários hinos e dentro da própria palavra de Deus, né, onde ela é escrita, você nota em toda a Bíblia, né, a soberania de Deus, o controle que Deus tem. Muitas histórias dentro da Bíblia que nós vemos, né, fala exatamente dos erros humanos, né, onde o homem se virou contra Deus, pagou-se o preço, andou pelo seu próprio caminho, pela sua própria vontade, e pagou um preço muito alto. Mas o Criador é compassivo, o Criador é misericordioso, o Senhor nosso Deus, ele é longânimo, e é por isso que pela sua bondade, pela sua misericórdia, nós não somos consumidos, né? Graças ao Senhor Jesus que morreu lá na cruz, né? E foi o nosso advogado fiel, né? E hoje nós temos o Espírito Santo como consolador. Mas notem que o homem, em toda a sua história, ele tentou andar com as suas próprias pernas, achando, né, que ele fosse chegar em lugares longes, né? Certa vez, né, um grupo de pessoas, né, a Torre de Babel, né, se uniu. É bem verdade que quando muitas pessoas se unem, elas podem fazer obras muito grandiosas, né? Quando as pessoas se unem para um propósito
para um propósito realmente que Deus se agrada, ele prospera, ele abençoa aquela obra. Mas quando o homem se une para o mal de uma coletividade, ou o mal de alguma, né, ou uma ganância, ou que seja, né, quando o homem também se une para coisas más, o Senhor intervém. Foi o que aconteceu lá na Torre de Babel. O Senhor confundiu aqueles homens, porque eles queriam fazer uma torre que se chegasse até Deus. E Deus olhava ali pela sua longanimidade, pela sua imensa sabedoria, né, que não pode ser comparado, né, não há palavras que mensure isso. Mas Deus deve ter olhado ali, olhou naquelas circunstâncias ali e falou: quem são eles achando que vão chegar em algum lugar, né? E na verdade Deus acabou com tudo aquilo. Tanto é que confundiu eles com outras línguas, né? Cada um ali confundiu, né, em outras línguas ali, para que eles justamente não voltassem a fazer. Mas você pode me perguntar: César, mas diretamente o que o Salmo está dizendo aqui? O Salmo está dizendo sobre a majestade e o domínio do Senhor, né? Ninguém se compara a ele, meus queridos. Ninguém, nada que é feita por mão de homem, nada que é feita por mão de qualquer coisa existente que ele criou pode ser comparado à sua grandeza, à sua magnificência, né? A sua majestade. Então, na verdade, quando nós queremos fazer algo para a gente se prostrar, se cultuar, coisas de barro, coisas de madeira, né, nós estamos, de certa forma, blasfemando, diminuindo a grandeza do Eterno. Se você já parou para pensar nisso? Quando as pessoas, quando fazem obra de escultura, quando fazem qualquer outro tipo de coisa, elas estão diminuindo a grandeza do Eterno, do Criador. Então, como, né, a palavra de Deus fala que nunca o olho viu, nunca ninguém ouviu o Senhor. O único que chegou mais próximo de ver a Deus foi Moisés, né, e não suportou a grandeza dele. Então, como que nós podemos diminuir o Senhor criando uma imagem e se prostrando a isso, né? Então, ele diz aqui, né, no Salmo 97, dizendo isso, né: sejam envergonhados todos aqueles que adoram imagem de escultura, e os que gloriam a ídolos, todos os deuses se prostrem, e todos os deuses prostrem-se diante dele, né? Sião ouve e se alegra, a filha de Judá exalta, e por causa da sua justiça ao Senhor, pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu os está acima de todos os deuses, né? Então, meu querido, na verdade aqui, isso é um alerta. Na verdade, o que muitas vezes acontece, as pessoas andam um pouco confusas, né? Não entendendo, porque não lê Bíblia, não buscam a palavra de Deus. Olha o que diz aqui em Jeremias 10. Jeremias 10, capítulo 10, versículo de 10 a 14, diz assim. Olha o texto que o texto fala. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua indignação. Digam o seguinte, ó deuses, que não fizerem os céus e a terra, desapareçam da terra e debaixo dos céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estabeleceu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto sobre as águas e no céu. Continua Jeremias aqui. E a nuvem sobe das extremidades da terra, e ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo o ourives é aquele que trabalha com ouro, com metal, né? Aquele escultor, né? O ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo fez e esculpiu, né? Pois as suas imagens são falsas e nela não há fôlego de vida. Meus queridos,
Eu gostaria que você pensasse, né? Aquele que escreveu essa palavra aqui, o Espírito Santo de Deus usou profetas na Bíblia para deixar registrado a grandeza de Deus, para que quando chegasse essa palavra a nós, isso foi escrito há 2000 anos atrás, né, ou mais até, né, antes de Cristo também, o Antigo Testamento. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se o próprio Deus eterno deixou registrado através do profeta, através daqueles homens que realmente foram usados, Moisés, Jeremias, em toda a Bíblia, Davi, né, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus, né, ele tinha um propósito. Sabe qual era o propósito, meu querido? É que nós não nos desviássemos para local nenhum, ou nós não criássemos algo, simplesmente o adorássemos, continuasse adorando por gerações e gerações. E é esse, tanto no povo de Israel, que houve esse mandamento, né? Tanto é que existe o Messorá lá, né? Existe, né, o Tefelim e tal. Ou seja, o que ele faz com isso? A palavra de Deus, né, no Antigo Testamento ensina o povo de Israel a inculcar os mandamentos do Senhor na cabeça das crianças. E nós devemos continuar isso. Nós devemos falar para os nossos filhos. A própria palavra de Deus fala assim: ensina o menino no caminho que ele deve andar, para que amanhã ele não se desvie dele. Ou seja, o caminho é o caminho do Senhor, é o caminho eterno, é o caminho de bênção na vida dele, né? O próprio Senhor falou para Moisés o seguinte: olha, você quer andar conforme a sua vontade, você pode andar. Você pode andar sem problema. Você pode andar conforme os seus juízos, a sua inteligência, mas se você andar conforme a minha palavra, a minha vontade, você vai comer o melhor dessa terra. Agora, o que você prefere? Andar segundo a minha vontade e os meus mandamentos, ou segundo a sua vontade e o seu pensamento? É bem verdade que Moisés foi um homem muito sábio, e ele seguiu o conselho de Deus, né? Ele seguiu o conselho de Deus, e Moisés tinha épocas, irmãos, que eles ficavam até 2 anos no mesmo lugar, no mesmo acampamento, até que a nuvem se mudasse, se mexesse, porque a nuvem representava a mão de Deus, a direção de Deus. Então, sabe, meu querido, não se mova para nenhum lugar quando Deus não mexer as suas mãos. A nuvem representa a mão de Deus sobre a tua vida. A palavra de Deus representa a nuvem de Deus sobre a tua vida. Os mandamentos do Senhor são direcionamentos de Deus sobre a tua vida. Então você não precisa de mais nada a não ser da palavra poderosa do Senhor. Você não precisa de mais nada a não ser adorar o Senhor, porque no tempo certo Ele vai fazer o melhor para a sua vida. Ele vai fazer e vai continuar fazendo, mas você tem que seguir conforme a vontade dele. É bem verdade que o homem quer adiantar as coisas, né? Nós somos ansiosos, né? E nós queremos adiantar alguns processos da nossa vida, e nós metemos os pés pelas mãos, não é verdade? Porque somos pó, somos barro, né? Ou seja, e nós queremos adiantar alguns processos, ter uma bênção rapidamente, e nós pagamos muitas vezes um preço muito alto. Então, quando você for, peça direcionamento ao Eterno e não às coisas feitas por mão de homens, né? Peça direcionamento ao Senhor, peça direcionamento à sua palavra. Não, eu sei que você está ansioso, eu sei que você está ansiosa, eu sei que você quer resolver esse problema, mas se você, a palavra de Deus fala assim: volte-se a mim, eu me voltarei a vós, diz o Senhor. Então, meu querido, minha querida, entenda que tudo tem um processo nessa vida. Tudo tem a maneira que Deus tem para trabalhar. Talvez você esteja chegando, a sua visão é enxergar daqui no muro, ou daqui até uma árvore, que seja. A sua visão é limitada, mas a visão de Deus é ilimitada, porque Ele governa tudo. Ele é o Criador, e não coisas feitas por mão de homens, e não coisas feitas por mão de barros. Querido, você não precisa carregar Deus, você não precisa esculpir Deus, você não precisa fazer nada.
Ele é o Criador. Ele está acima de todo o céu e de toda a terra. Ele está com o controle da tua vida nas suas mãos. Ele sabe o momento certo de agir. Queremos muitas das vezes dar uma ajudinha para o Senhor, mas não é assim. Ele tem que mover, ele move. O povo de Deus demorou 40 anos para chegar na terra prometida. Por quê? Porque Deus tinha um propósito de mudar o coração daquele povo no deserto. Se você traçasse uma linha reta do Egito até Canaã, andando em linha reta, daria 6 meses aproximadamente, dizem muitos teólogos. Mas por que o povo ficou 40 anos no deserto? Para que Deus trabalhasse o coração daquele povo, para que Deus ensinasse a dependência àquele povo, para que Deus o mostrasse àquele povo quem realmente ele é. Quando Deus dava o maná, meus queridos, ele dava o maná para um dia, justamente ensinando a dependência para aquele povo, sabe? Então, por que você está ansioso? Por que você está ansiosa? Por que você está procurando o Senhor Jesus? Por que você está procurando Deus em coisas feitas por mão de homens? Para que pagar o preço? Eles não vão poder te ajudar. Quem vai poder te ajudar se chama Jesus, aquele que morreu no madeiro. Então, a palavra de Deus fala: se volte a mim, eu me voltarei a vós, diz o Senhor. Vocês me encontrarão quando buscar de todo o vosso coração. Sabe, quando ele fala buscar de todo o vosso coração, não é simplesmente algo assim que você joga no ar, assim, olha, Deus sabe da minha vida, Deus sabe, entreguei essa causa na mão de Deus, mas realmente não confia. Realmente vai lá, pede um empréstimo, vai lá, busca no conselho, conselho de pessoas que você julga ser sábio, e você muitas das vezes quebra a cara. Para que pagar o preço? Saiba, meu querido, que você tem um pai, e pai não é padrasto, sabe? Apesar que muitos padrastos aí agem como pai, mas Deus é pai, e Deus é Senhor. Ele que te criou, ele sabe exatamente cada célula que tem no teu corpo. Então, ele simplesmente, às vezes essa circunstância que está acontecendo na sua vida, é uma maneira que o Senhor fez de você entender que a força do seu braço é limitada, mas se você voltar a conversar com o Pai, você se humilhar, se você abrir os teus ouvidos para que Ele tem para falar para a tua vida, meu querido, você vai comer o melhor dessa terra. E você vai comer o melhor dessa terra sempre, porque você vai entender que na dependência do Pai, debaixo das asas do Pai, você estará seguro. Aleluia. Então esse Salmo 97, ele mostra a majestade e o domínio do Senhor sobre tudo que Ele criou, sobre nós, as coisas do tempo, né? Tudo que está debaixo do céu e da terra. Então, saiba que Ele está pronto para te ouvir, Ele está pronto para te ensinar. Talvez a hora que você chegar a Ele e pedir algo que você está querendo, sabe que talvez vai ser a resposta dele? Na maioria das vezes acontece isso, mas Ele é Senhor para fazer o melhor. Vai ser talvez dizer assim para você: olha, você precisa fazer um estágio comigo. Então ainda não vou te dar isso, mas eu vou preparar você para receber a bênção que você quer. Aleluia. Tem bênção, irmãos. Tem coisas que eu estou pedindo a Deus há mais de 10 anos, há mais de 15 anos. E Deus nesse longo tempo mudou muito a minha personalidade. Me fez entender que nunca é do meu jeito, mas é da vontade dEle. Mas César, como que você sabe isso? Porque Ele colocou pessoas difíceis para que eu entendesse que eu preciso também aceitar muitas coisas. E na verdade, meus irmãos, a maioria das pessoas são aqueles, tem muitos mimimis, na verdade, querem do seu jeito. Se eu não cantar na igreja, eu não volto mais. Se eu não fizer isso, eu não volto mais. Eu largo de Deus. Se Deus não me der isso,
eu nunca mais vou na igreja. Se eu fizer isso, se não acontecer do meu jeito lá no meu trabalho, eu vou largar do trabalho. Se eu vou discutir com o meu gestor, eu vou discutir com o meu pastor, eu vou discutir... Meu irmão, não vai ser do teu jeito. Vai ser do jeito que Deus quer. Se você falou, Senhor, eu quero melhor, eu quero ser ensinado, Deus vai fazer, Deus vai ensinar você, colocando exatamente aquilo que vai fazer você crescer. É assim que Deus age, meus queridos. Na maioria das vezes Deus age e é por amor à sua vida. E você tem que dar glória a Deus por isso. Então, você não precisa procurar em lugar nenhum. Você só precisa procurar no coração do Pai. Sabe, em Jesus, né? Busca Ele. Busque. Né? Essa é a palavra do Senhor para a tua vida nesse sábado. Né? Volte-se a mim, eu me voltarei a vós, diz o Senhor. E entender que quem é a majestade é Deus e não é a gente. Né? Muitas vezes a gente quer ser a majestade, né? E outra, muitas das vezes a gente quer ser a majestade na vida de muita gente. Já parou para pensar nisso? A gente quer ser a majestade. Muitas das vezes, às vezes Deus nem tem aquilo para aquela pessoa e muitas das vezes a gente quer jogar um julgo, acusar, apontar a vida do outro. Né? Nós achamos que tem um conhecimento, meu querido. Se não for a misericórdia de Deus, nós somos consumidos. Né? Então, saiba, se colocar no lugar de servo, se colocar no lugar de filho, porque nós já temos um Pai. E Ele é soberano, Ele é criador, Ele tem todo o domínio sobre o céu e a terra. E outro detalhe, Ele é único. Ele é único, não há Deus nessa terra cuja grandeza e majestade seja único. E nós servimos a esse Deus. Então, meu querido, saiba, aqui o salmista diz no versículo 11 assim, para nós encerrarmos essa live. Ele diz assim: a luz se difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. Salmo 112, do versículo de 1 a 13, diz assim, olha o que diz o texto, no Salmo 112. Salmo 112, diz assim: bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aleluia. Mas sabe quem que vai herdar tudo isso daqui? Aquele que teme ao Senhor. Aleluia. Bem-aventurado é o que teme a Deus e não anda conforme essa terra, não anda conforme o conselho dos ímpios, conselho de homens, mas anda conforme a vontade que Deus tem. Então, meu querido, minha querida, Deus fala para você: teme ao Senhor Jesus, teme a Ele, e você e a sua casa serão salvos. Quer bênção para a sua vida? Quer bênção para a sua casa? Quer bênção para a sua descendência? Quer bênção no seu trabalho? Quer bênção, ser uma bênção na igreja? Quer ser uma bênção em todo local que você pisar a planta dos teus pés? Teme ao Senhor seu Deus, reconheça a grandeza e a majestade dele. Você não precisa de mais nada. Meu querido, Elias foi um homem segundo nós, teve os mesmos desejos que nós, mas era um homem temente a Deus. Só que Elias era um homem tão temente a Deus, era um homem que andava tão afinado com o Senhor, né, que ele parou os céus durante 3 anos. 3 anos. E ele falou para Acabe, falou assim, olha, segundo a minha palavra, olha o relacionamento que esse homem tinha com Deus. Segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair uma gota de chuva nessa terra durante 3 anos. E sabe quando voltou cair a chuva novamente, meus queridos? Sabe quando voltou? Só quando ele falou para o céu se abrir. E de longe, quando ele fala, começa a surgir lá no horizonte uma pequena nuvem, né? Ainda tem até um hino, né? Vejo uma pequena nuvem
do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal que a chuva vai descer. Ou seja, meu irmão, nós temos o Senhor como aliado. Ter o Senhor como aliado. Ter o Senhor como aliado. Lembre-se disso, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Você não precisa de nada. Você não precisa de nada feito por mãos aqui desses homens da terra. Você simplesmente precisa servir ao Senhor. Servir a Ele, a sua vontade, a sua majestade. Aleluia. Ele tem o melhor para a tua vida, mas nós precisamos andar segundo a sua vontade. Talvez nós temos andado conforme muitos a nossa religiosidade, né? A nossa maneira de ver as coisas, ou como nós somos ensinados, né? Às vezes lá atrás fomos ensinados de uma maneira, mas a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A tua palavra, diz o Senhor. A palavra é de Deus, é do Pai, meus queridos. E Ele quer o melhor para a gente. Se a gente andar conforme a palavra de Deus e não a palavras que andam por coisas de homens, né? Existe aí muitos coaches, né? Que tem o segredo aí da riqueza, que tem o segredo aí da prosperidade nas suas mãos, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer isso. É sabedoria, tem muitas coisas que convém, sim, né? Como investimentos, algumas coisas assim. O próprio Salomão lá em Eclesiastes fala, né? Muitos conselhos, se você quer ser sábio, a própria Bíblia tem isso. Você não precisa de um coach, a própria Bíblia, só você lê. Lá em Eclesiastes fala sobre investimentos, sobre isso, né? Mas grande parte das coisas, meus queridos, só virá. Você pode fazer todos os cursos dessa terra, mas só virá quando Deus falar assim: agora eu vou abençoar ele. É a lei da semeadura, meu querido. É a lei da semeadura, né? Semeie no reino de Deus, né? Busque a presença de Deus, né? Que Ele vai te ensinar o maior investimento, né? O maior investimento, a maior maneira, né? de andar com Ele nessa terra. Aleluia. Meu querido e minha querida, saiba que quando nós nos entregarmos a Ele totalmente, nós vamos entender que tudo aquilo que nós fazemos, nós estávamos fazendo, era totalmente equivocado, né? Deus tem muitas coisas para nos mostrar, algo muito maravilhoso da parte dele. Então, aqui no Salmo 97, ele fala sobre o domínio. Então, quando a palavra domínio é algo maravilhoso, então está tudo no controle dele, aleluia. Está tudo debaixo das mãos dele, né? Então basta nós ser criados por ele e hoje filhos dele, mas obedecer ao Pai. Então você não precisa de artifícios nessa terra, você não precisa criar coisas nessa terra para seguir. O que simplesmente você precisa é seguir ao Senhor Jesus, aleluia. Ele quer te ensinar e quer que você tenha uma vida e uma vida de abundância, aleluia. Então lembre-se que o Senhor quer o melhor para a tua vida. Que 2024 seja um ano de reviravolta na sua vida. Que a luz de Cristo brilhe fortemente e que você tenha sede da palavra de Deus. Aleluia. Então, se você tiver que seguir alguém, siga ao Senhor Jesus. Siga os seus mandamentos. Siga a palavra dele. Amém, meus queridos? Que você possa compartilhar essa palavra. Tenho certeza que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Que Ele tem algo na tua vida, porque você é terra boa. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e Pai, no nome de Jesus. Harai mechou kekambari seremenai. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, em nome do Senhor, eu abençoo todas essas pessoas que estão vendo essa live. Pai, a Tua palavra vai chegar em terrenos, em terras secas, meu Deus, precisando, Pai, de um direcionamento, Pai. Senhor, que a Tua palavra regue essa terra seca, meu Pai. Que essa palavra, Senhor, regue, Senhor, essa mente, Pai, ilumine os caminhos, Pai. Meu Deus, Pai, que ela deixe das coisas velhas, que, Senhor, que a Tua palavra seja um renovo, Pai, né, na vida dessa pessoa, que a religiosidade, Senhor, seja deixado de lado, para que a Tua palavra
Faça o novo nessas vidas. Meu Deus, abençoa a casa, abençoa o trabalho, abençoa tudo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, vem derramar o teu amor, vem derramar a tua graça. Eu os abençoo e os despeço na tua providência, para a honra e glória do teu nome. Amém. Meus queridos, que você possa ficar com essa palavra. Compartilhe essa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus tem algo grande para a tua vida. Dê crédito à voz do Senhor. Nos encontramos. Se você quiser nos seguir, nós estamos lá no canal César/Palavra de Vida. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Deus te abençoe, meu querido. Um ótimo sábado para a tua vida. Que você possa ser muito, muito edificado por essa palavra. Um forte abraço. Deus abençoe vocês no nome santo de Jesus.